Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje, dia 31 de agosto, estamos iniciando aqui agora direto da faculdade, né? Nessa perspectiva do retorno das aulas presenciais. Estou gravando aqui direto da faculdade. Os alunos presentes, hoje nós já havíamos combinado e não temos alunos aqui presentes, mas a gente combinou que talvez os próximos encontros a gente tenha vocês aqui, ok? Muito bem. Eu vou abrir aqui inicialmente o calendário, só para a gente estar seguro aí do nosso programa, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, hoje, dia 31 de agosto, vamos tratar aqui dos conceitos de depreciação, critério de contabilização, fazendo uma atividade prática logo na sequência. E na semana seguinte, que é dia 7 de setembro, nós temos um feriado, né, nacional, e já no dia 14 é o dia da nossa atividade parcial 1, né, o segundo semestre, um semestre bem curto mesmo, né, e então nós já teríamos aí, no dia 14 de setembro, a nossa primeira atividade parcial 1, que vai ser trabalhada no módulo do AVA, né, deu muito certo esse processo aí nos últimos 3 semestres, né? E no dia da prova eu acompanho vocês, né, a fazer as questões, são 10 questões, normalmente são 10 questões objetivas, e vocês dão a resposta no AVA, no nosso dia de aula normal, e logo na sequência eu publico o gabarito, né, com o resultado, e discuto com vocês para aqueles que tiverem interesse, ok? Então já está agendado aí para o dia 14 de setembro a nossa atividade parcial 1. Bacana? Eu passo aí as informações para o Lucas repartir com vocês quando a gente estiver próximo aí do dia 14, ok? Para lembrá-los dessa atividade aí, e como é que ela vai funcionar, tá bom? Uhum. Bacana. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Bom, pessoal, eu vou voltar aqui na nossa pós-aula da semana passada, que ficou um tópico a ser trabalhado, que é a questão número 3. Deixa eu voltar ela aqui, ó. Aí. Vocês estão visualizando a tela? Tô. Bacana. Então, nós havíamos fechado aqui, ó, essa parte prática, o CPC 01, redução do valor recuperável dos ativos, a parte de imobilizado, não é? Eu já publiquei, inclusive com as respostas. Agora, o estudo de caso 3 ficou ainda em aberto. Eu vou fazer esse estudo de caso 3 com vocês, para vocês entenderem, e logo na sequência eu dou um espaçozinho, aí uns 10 minutinhos, para vocês tentarem fazer aí o estudo de caso 2, eu faço a correção para a gente partir para a aula de hoje. Bacana? Uhum. Vamos lá. Então, o que está tratando aqui? Aqui a gente vai tratar do CPC 27, que trata, dando sequência, né, ao CPC 01, que é o teste de impairment, como é que é a tratativa no caso da depreciação, que é o nosso tópico da aula de hoje, como é que é a tratativa fiscal em relação aos registros da contabilidade. Como é que a parte contábil dá o tratamento e a parte fiscal dá o tratamento para efeito de tributação, obviamente. Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo bem prático aqui, bem tranquilo para a gente enxergar. Temos lá, ó. E aí vocês me interrompam aqui, viu, Jason? Quem está aí hoje é o Nathan. Jason e o Nathan, bacana. Epa, tem que voltar aqui. Muito bem. Se não enxergar aqui, me dá um toque aqui que eu repito, ok? Então, temos lá. Em janeiro de 2001, foi adquirido um bem pertencente ao ativo imobilizado no montante de R$100 mil à vista.
O prazo de vida útil estimada desse bem é de 5 anos. Quando a gente fala prazo de vida útil estimada, onde é que você acha esses prazos de vida útil estimados? Está nos manuais, né? Na própria experiência lá do pessoal da área produtiva, né? De quanto tempo que aquele bem que você adquiriu, ele vai produzir resultado, né? Então, nesse caso aqui, ó, o prazo de vida útil estimado é de 5 anos. A taxa permitida pela legislação fiscal para esse tipo de bem é de 20% ao ano. A Receita Federal tem uma instrução normativa que trata das taxas de depreciação dos bens pertencentes ao ativo imobilizado. É como se fosse qual que é a taxa que é aceita pelo fisco para que essa depreciação seja considerada dedutível para efeito de imposto de renda. Nós vamos fazer exemplos hoje práticos nesse sentido, para vocês enxergarem bem. Mas aí é o seguinte, o que a gente está dizendo aqui? Ó, que a taxa permitida pela legislação fiscal para esse tipo de bem que nós estamos adquirindo é de 20% ao ano. Ou seja, em 5 anos ele está 100% depreciado. Perfeito? Compreendido? Tá. E a taxa, como contabilmente, é de 12,5%. O que nós estamos enxergando aqui? Ó? É que o gerente lá de produção percebeu que esse imobilizado, é um exemplo, tá, gente? Percebeu, esse mobilizado aí, ele não tem a perspectiva de vida útil de 5 anos. Ele tem uma perspectiva de vida útil de 4 anos, ou 4 anos e meio. Né? Então, o que preceitua o CPC 27 nesse sentido? Que a contabilidade deve reconhecer, mensurar e evidenciar o que de fato acontece na realidade do bem. Com a realidade do bem. E com a realidade do bem é que ele vai ser depreciado no período inferior aos 5 anos. Acontece que o fisco não aceita, ele reconhece que a contabilidade deve fazer o registro de acordo com o prazo de vida útil de fato. Né? Agora, ele não aceita isso para efeito de base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. É como se a contabilidade vai fazer o registro com base nos 12,5 e nós vamos ter que adicionar, né, essa diferença entre 12,5% e 20% na base de cálculo para efeito de tributação. Ficou compreendido isso? Uhum. Bacana. Então vamos seguir. Então aí a gente montamos... Pois não, Natan? Vai falar alguma coisa? Então vamos seguir. Então, nesse caso aqui, ó, a gente montou uma tabelinha para facilitar aí a tratativa tanto da contabilidade como para efeito fiscal. Então, temos aí, ó, colocamos aqui, ó, os cinco próximos anos, né? Olha lá, ó, 2001, 2002, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Por que aqui está até X8? É porque há uma taxa de 12,5%, você vai depreciar em um período maior que 5 anos. Tá vendo aqui, pessoal? Ok, gente? Tô vendo. Tá. Cadê? Então, vamos lá. Então, temos lá, ó, taxa permitida pelo fisco, 20%. Então, 20% de 100 mil, 20 mil reais. Né? Então, nos próximos 5 anos, você vai lançar no resultado, né, da empresa, 2001, 20 mil, 2002, 20 mil, e aí sucessivamente. E aí, quando chegar em 2005, no ano 5, você está com o bem totalmente depreciado. Pronto. Isso aqui é o que é permitido pelo fisco. Porém, o que está sendo utilizado pela contabilidade? Nesse caso aqui, pessoal, na verdade, você está utilizando o bem por um período maior que 5 anos, não menor, viu? É que o bem vai ser utilizado por um período maior que 5 anos. Por 8 anos, que é uma taxa de 2,5%, você vai utilizar um bem por um período maior que 5 anos, perfeito? 12,5 de 100 mil, olha lá, 12.500, 12.500, até completar os 100 mil reais. Então, julgamos na tabela lá, ou seja, ele vai completar 100% de depreciação lá no finalzinho de 2008. Bacana aqui? Uhum. É como se ele precisasse mais 3 anos para que ele estivesse 100% depreciado. Né? O fiscal são 5 anos e o contábil são 8 anos. Tá. Aí ficou uma diferença, tá vendo? Ó? Diferença entre a taxa permitida e a taxa utilizada. A taxa permitida de 20 mil e a taxa utilizada de 12.500. Essa diferença de 7.500
Olha, para efeito de tributação, ou seja, para efeito de base de cálculo do imposto de renda, ela vai ser excluída do imposto de renda. Por quê? Olha só, vamos pensar. Você está lançando na sua contabilidade R$ 12.500 como despesa de depreciação desse bem. Só que o fisco te permite excluir 20 mil, né? Ou melhor, te permite depreciar 20 mil no ano. Então, você vai excluir da base de cálculo a lua esses 7.500, para você não ficar no prejuízo em relação ao fisco, né? Para você não pagar mais imposto de renda do que ele te permite deduzir. Enxergar, pessoal, Tá, esse cálculo consegui. aí? E aí, ó, você vai, esses 7.500, eles vão ser excluídos da base de cálculo do imposto durante os próximos 5 anos. Então, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Muito bem. Excluiu, está 100%, né? Para efeito fiscal, você já depreciou ele 100% e está tudo certo. Zerou o efeito fiscal. Porém, o que vai acontecer aqui? Ó? Nos próximos 3 anos, você vai continuar contabilizando os 12.500, para que a sua contabilidade feche lá a depreciação acumulada em R$ 100.000, perfeito? Uhum. Aí, nesse caso, o que você tem que fazer aqui? Ó? Essa diferença de 12.500, ela tem que ser adicionada, na verdade, não é nem diferença, né? Esse valor que você reconheceu na contabilidade, ele tem que ser adicionado para o efeito de LALUR. Por quê? Porque você já aproveitou aqui, ó, 100% da depreciação nos primeiros 5 anos. Perfeito? Então, é como se no fisco você já aproveitou 100% da depreciação para efeito de tributação. Só que nos próximos 3 anos, você vai continuar reconhecendo isso na sua contabilidade. Aí você vai adicionar para efeito de tributação, porque senão você está reconhecendo uma depreciação maior do que o valor originário do bem. Enxergar? Entendi. É só essa a ideia. Pode falar, gente. Entendi. A dúvida é só a seguinte, no caso, o estipulado para legislação lá é 20%, ok. Aí, no caso, eles colocaram como 12. A empresa em si, ela pode estipular a quantidade que ela desejar, ou É mais ou se menos inferior isso àquela mesmo. que o fisco autoriza? Ela, ou inferior ou superior. Sabe, gente? Ou inferior ou superior. Então, aonde é que normalmente você pode encontrar isso? Nos próprios manuais, né, dos equipamentos que você adquire, não é? Costuma ter lá o prazo de vida útil do bem. Agora a gente vai ver aí no tópico de hoje que dependendo o bem vai ser, por exemplo, utilizado em 3 turnos no seu processo produtivo lá na empresa. Então ele pode sofrer um desgaste maior do que o normalmente está estipulado pelo próprio manual, né? Então, isso pode variar de acordo com a característica do bem, a forma que ele está sendo utilizado, né? Uma série de fatores que só mesmo quem está na parte operacional, né, poderia definir isso melhor. Então, ela pode sim dar essa tratativa para efeito contábil, tá? Agora, para efeito fiscal, aí ela já vai ter que observar até o limite que a Receita permite que ela faça o reconhecimento na sua despesa de depreciação. Então, tem uma instrução normativa que fala lá todos os bens e qual que é a taxa fiscal que deve ser utilizada para efeito de tributação. Ah, O tá. imposto. Então, no caso, o fisco autoriza os 20% ao ano. Depois disso, mesmo que eu continue usando, eu só consigo retirar o que ficou sem os 20%, é isso? Bom, isso é Porque o o que eu valor é entendo. inteiro. Exato. Nos próximos 5 anos, ele autorizou aqui, ó, taxa permitida de 20.000%, certo? É isso. Tá. Só que aqui agora, acho que tem alguém aguardando aí. Vocês não conseguem colocar ninguém para dentro, não? Não aparece para Deve vocês, ser a não? Wanda. Eu não sei fazer isso, não. Não, deixa eu Uhum. colocar ela para dentro. Então, é a Vânia mesmo. Olá, Vânia, tudo bem? Ó, Tá deixa me eu... escutando aqui? Oi, Ah, tudo tudo jóia. bom? Então, nós já estamos dando andamento aqui, mas a gente começou agora há pouco, tá jóia? Sobre a questão número 3 lá da aula passada. Vamos voltar nela lá. Tá bom, beleza. Todo mundo visualizando aí a tela? Sim. Bacana. Sim, Então, bacana.
Então, pessoal, então é isso, Geis, respondendo a sua pergunta. O fisco ele te limita, né, a utilizar uma determinada taxa, né, que ele estabeleceu. Então, no caso desse bem aqui, ó, ele permitiu que você utilizasse aqui uma taxa de 20% ao ano, correto? Se o seu bem custou 100 mil reais, né, 20% ao ano é 20 mil reais. Então, você vai lançando na sua contabilidade nos próximos anos. No ano X1, você vai apropriar 20 mil de despesa de depreciação, X2, e etc., até chegar no X5. Quando chegou no X5, você concorda que, para todos os efeitos, você já utilizou 100%, né, da sua cota de depreciação para efeito fiscal, tudo bem? Uhum. Tá. Só que aí, como nós havíamos conversado aqui, esse CPC 27, que é o que trata da aquisição de bens para o seu ativo mobilizado, ele estabelece que, se houver uma diferença entre o que você registra na contabilidade e entre a taxa permitida pela legislação, você deve adicionar e excluir no seu LALU, né, para efeito de tributação. Então, vamos lá. Então, ele te permite usar 20. Você está contabilizando, nós colocamos lá, né, a taxa utilizada contabilmente é de 12%, 12,5%. Você vai usar um período maior, né, para reconhecer a depreciação desse bem, diferente do que a taxa permitida pelo fisco. Então, aqui você está usando 8 anos na contabilidade e o fisco te permite já utilizar 100% do valor da depreciação em 5 anos. Então, para você não ficar no prejuízo, não pagar um imposto, né, imposto de renda e contribuição social, no valor superior a que o próprio imposto de renda te permite, você faz o reconhecimento da contabilidade de 2.500, mas ajusta lá no seu ELALUR, né, o livro de apuração do lucro real, você faz um ajuste lá, adicionando e excluindo, né, para que você chegue nesses 20 mil reais nos próximos 5 anos. Entendi. É para você não pagar imposto a mais, sabe? Nos próximos 5 anos. Mas, de certa forma, também não prejudicar a informação para efeito contábil, né? Porque nós estamos entendendo aqui que o bem, ele não vai ser depreciado só em 5 anos. Ele vai levar 8 anos para ser depreciado. Ou seja, se atende tanto a parte fiscal como a parte contábil. Atende as duas partes, ok? Bem, aí nós teríamos, então, os próximos 2006, 2007, 2008, você lança na contabilidade os R$ 2.500, porém, você adiciona ele para efeito de apuração do imposto de renda. Por quê? Porque você já utilizou aqui, ó, nos 5 anos anteriores, toda a sua parcela de depreciação daquele bem, né? Que senão você estaria utilizando um valor superior a que você adquiriu. Perfeito? Então tá, isso aí assim, uma regra importante, né, para ser trabalhada pela contabilidade. Hoje os sistemas hoje, eles já contemplam essa possibilidade, ou seja, quando você faz a aquisição de um bem, mesmo sistemas mais simples aí de contabilidade, você faz a aquisição de um bem, você já tem um espaço lá, né, tem um campo onde você coloca que a taxa contábil e o campo você colocar a taxa fiscal. E ele próprio faz esse processamento, né, desses montantes e as adições e exclusões de acordo com o que você estabeleceu lá. Ok? Beleza. Então, aí, ó, temos um exemplozinho mais que nem, né, o anterior, para vocês fazerem. Eu vou fazer com vocês aqui, mas eu vou dar aí uns 5 minutinhos, ver se vocês conseguem desenvolver aí. 9h19, ou não, um pouquinho mais, né? Vou dar aí até as 9h30. Aí eu faço a correção aqui. Bacana? Tá. Vani e Natan estão aí. Tudo bem, gente? No caso dessa Tá sim. folha que você mandou pra gente, eu só tenho Sim. ela da primeira vez que você mandou. Sim. Dela, da corrigida, que seria a parte de cima que a gente fez na aula passada, eu não consegui achar lá no AVA. Tá. É porque eu tinha publicado, eu tirei para colocar essa aqui agora. Mas hoje eu publico ela completa.
Mas essa aqui você tem ela aberta aqui, né? Não, tem, eu vou fazer ela agora. Beleza. Aí é bom que eu já termino aqui, ó, eu já publico a pós-aula 2 100% corrigida aqui na tabelinha. Entendi. Ó, Tadeu, Oi, Vânia. na taxa utilizada pela contabilidade aí tá 10% no enunciado e embaixo na tabela tá 12,5%. Não, nós vamos utilizar 10%. Tá. Tá aqui, ó, 10%. Pessoal, só para a gente ganhar um tempinho, estou completando os dados aqui, mas acho que está tranquilo, né? Desenvolver. E avançando aqui. Ah, Tadeu, tem como Oi. você voltar no exemplo de cima rapidinho só para ver uma coisa? Claro. Aí, ó. Beleza. Pode descer, tá? Beleza.
Então, pessoal, acho que dá para avançar, né? Que o exemplo está simples, que isso é bem tranquilo resolver mesmo. Então, temos aí, né? Um bem adquirido por R$160 mil e o prazo de vida útil estimado é de 5 anos, né? Então, ele teria aqui, ó, durante os 5 próximos anos, uma taxa de depreciação de 20% permitida, estaria sendo lançado lá na contabilidade 32 mil para cada um dos anos. Muito bom. Só que a taxa utilizada contabilmente é de 10%. É como se nós estivéssemos imaginando que o bem leva o dobro de tempo, né, para estar totalmente depreciado, para não estar gerando mais caixa para a empresa, né? De certa forma, não está sendo gerando toda a produtividade que ele foi o propósito, o fim, né, do bem quando a gente comprou lá. Então, teríamos aí R$16 mil contabilizado nos próximos 10 anos. Muito bem. Para efeito contábil. Para efeito fiscal, nós temos que adicionar ou excluir do LALUR em função dessa diferença entre a taxa permitida e a taxa utilizada, né? Então, no primeiro ano aí de X1, nós utilizamos 16, permitido em 32. Então, eu não vou pagar mais imposto de renda do que é devido. Então, nesse caso, eu faço uma exclusão lá no livro de apuração do lucro real para efeito de tributação e faço da mesma forma para os próximos 5 anos. É para que a minha taxa fiscal esteja equivalente à minha taxa contábil, né? Muito bem. E nos próximos, a partir do 5º ano, eu vou continuar lançando os 16 mil na minha contabilidade. Porém, eu já utilizei, ó, 100% que eu utilizei foi essa aqui, ó, 100% que foi a taxa permitida pelo fisco, né? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar, ou seja, levar para a tributação a depreciação que eu estou lançando no meu resultado, que está diminuindo lá no meu resultado. Ok? É isso, simples assim. Aí você pode me falar o seguinte, mas espera aí, e se for o contrário, né? A taxa permitida é de 20% e eu estou utilizando uma taxa de, sei lá, 30%. Aí é só, ao invés de eu excluir aqui, eu vou adicionar aqui. Perfeito, pessoal? Ou seja, se a contabilidade está utilizando uma taxa superior ao que o fisco permite, ao invés de excluir, eu adiciono. Simples assim. Perfeito? Tranquilo, gente? Sim. Ok? Sim. Muito bom. É isso. É simples, mas importante. Bom, aqui nós temos aí todo, então, o exercício da pós-aula 2 feito, né? E agora eu vou publicar lá. Deixa eu só subir, deixa eu ver se dá para subir aqui. Não dá, não. Vou deixar assim mesmo. 1, 2 e o 3 aqui na página separada. Só subir o agosto aqui. Beleza. Assim que terminar a aula, eu já faço a publicação dessa planilha. E já publiquei também os vídeos, viu, gente, das 2 últimas aulas. Então, a ideia é que termine aqui, eu já faço a publicação para vocês dessa aula também. Bacana? Muito bem. Vamos voltar aqui, então, agora na nossa aula de hoje. Não essa pesquisa aí. Temos aqui... 3... Deixa eu achar aqui. Bem, pessoal, vamos então ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje estão vendo na tela? Depreciação, amortização e exaustão. Muito bem. Tem um pretexto aí, são 2 laudas só, com um exemplo
Na verdade, 3, 4, 5 aulas. Bem exemplificativo, bem tranquilo. E é o que nós vamos tratar aqui na aula. Vamos subir a aula. Esse material também já está todo publicado, viu, gente? Vamos lá. Do atual. Pronto. Bem, pessoal. Depreciação. Olha só, o próprio termo já nos remete à definição da palavra, né? Depreciação. No caso aqui dos termos mais técnicos, em termos de contabilidade, né? É a alocação sistemática do valor depreciado de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de sua utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Então, simplificando tudo isso, um bem é considerado depreciado ou por uso, né, sua utilização, por ação da natureza, né, ou por obsolescência. Então, por uso é pelo tanto que você utiliza. Pela ação da natureza, que dependendo de ser exposto, né, por exemplo, tem bens que são expostos aí a uma série de intempéries, né, chuva, sol, enfim, e ele também, isso é um dos fatores, né, que o bem se deprecia. E obsolescência, porque esse mundo tecnológico que a gente está vivendo aí, eu adquiro um bem hoje, provavelmente daqui a um tempinho mais curto do que eu esperava, esse bem já está sendo superado e se torna um bem que não está mais gerando, né, resultado para a empresa, e aí você pode perder o valor do investimento em função da obsolescência. Então, são as 3 situações em que nós devemos apurar e reconhecer na contabilidade a depreciação de um bem, ou por uso, ou por ações da natureza, ou por obsolescência. Aonde que se aplicar? Todos os bens econômicos físicos, máquinas, móveis, veículos, tudo aquilo que você consegue denominar, né? E são bens econômicos, né? Você consegue visualizar, né? Tocar e utilizar, você aplica a regra de calcular a depreciação dos bens. Muito bem. Já a amortização. Podemos seguir aí, pessoal? Então, todos os bens que são adquiridos pela empresa, né, bens econômicos físicos são adquiridos pela empresa, eles podem sofrer depreciação por esses 3 motivos aí. E a empresa fica condicionada a reconhecer essa depreciação no seu resultado. Ok? Amortização. Consiste na alocação sistemática do valor amortizado de um ativo intangível, né, ao longo do seu período de vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo, né? Da mesma forma que você reconhece a depreciação, você vai reconhecer a amortização. Porém, enquanto a depreciação são bens econômicos, bens físicos, a amortização ela ocorre em ativos intangíveis, né? Aqueles que não têm existência física, né? Então, isso é aplicável em que situações aí? Direito de exploração de serviços públicos mediante a concessão. Então, vamos entender que a empresa é uma empresa na área de construção civil, construiu uma estrada e, né, participou do processo de licitação pública lá e ganhou o direito de explorar aquele trecho, construir, né, fazer melhorias, construir a estrada e fazer, obviamente, para isso ela vai fazer um investimento. E aí, ao longo do período, né, de concessão dessa estrada, ela vai cobrar lá um pedágio X, né, para quem passar por lá, mas o investimento que ela fez, ele tem que ser amortizado para efeito de resultado, né? Então, só que aquela situação, né? O direito de exploração é um valor não palpável, né? Ele é intangível. Então, não é igual o bem do carro, você vai lá e vai visualizar o carro, né? O valor do seu investimento, ele é o bem intangível, não tem existência física. Aí você vai amortizando essas parcelas em função do tempo do período de concessão. É um exemplo que eu dei aqui, né? Outro caso aí, marcas e patentes, né? Você patenteou uma determinada marca e você vai amortizar, né,
esse valor da marca em função do investimento que você fez, só que marca não tem valor, né? É intrínseco isso, né? É intangível. Da mesma forma, licença de software, né? Você fez lá, você adquiriu o direito de utilizar um determinado software. Você vai utilizar determinado software, você vai colocar esse investimento que você fez nessa permissão como sendo um ativo, né? E vai amortizar isso em função do período do seu contrato lá pela utilização desse equipamento, né? Desse sistema aí. Fundo de comércio também é um exemplo bom, né? O fundo de comércio é todo um investimento que você faz em função das franquias, né? Isso muito adaptável aí na condição das franquias. Então você faz investimento lá, né? Determinada franquia, e você vai amortizando esse investimento ao longo do tempo, de acordo também com o seu contrato. Muito bem. Amortização. E por último, exaustão, né? Enquanto a depreciação são bens físicos, a amortização são bens intangíveis, a exaustão cabe para recursos minerais, né? Então, é a redução do valor do investimento necessário à exploração de recursos minerais ou florestais, né? Eles se exaurem, né, em determinado tempo. Então, à medida que os recursos minerais vão se exaurindo, registra-se na contabilidade, simetricamente, a possança conhecida jazida, a cota de exaustão. É como se, à medida que eu for utilizando, né, e forem sendo exauridos os recursos naturais, sejam minerais ou florestais, eu vou reconhecendo na minha contabilidade essa parcela aí. Então, tratando de floresta natural, a cota de exaustão será determinada mediante relação percentual entre os recursos florestais extraídos no período e o volume de recursos florestais existente no início do mesmo período. É como se eu vou utilizar uma determinada faixa lá da minha floresta, né? E à medida que eu for utilizando, né, aquele espaço, né, eu vou proporcionalmente reconhecendo a utilização desse espaço no meu resultado, ok? Então, se eu comprei lá X hectares, né, eu vou explorar X hectares da minha floresta. Então, eu tenho lá a condição de fazer uma medição de quanto eu utilizei naquele período, aqueles X hectares, né? E aí, de acordo com o investimento que foi feito, eu vou baixando lá como exaustão a parcela proporcional em função do investimento que foi feito naquela floresta. Bom, pessoal, em termos de conceituação, seja para depreciação, amortização e exaustão, alguém quer colocar algum ponto? Não deu para entender. Eu só tenho dúvida na questão, todos eles são, como que fala? São todos redutores, né, de questão de valores. Não, sim. Nós vamos ver daqui a pouquinho, Jason, a contabilização, tanto a depreciação como a amortização e exaustão, eles vão ser apresentados lá no seu balanço patrimonial como contas redutoras do seu ativo. Entendi. Então, eles fazem a mesma coisa, só muda o nome pela questão do que está sendo tratado. Exato. Assim, o conceito, basicamente, como se diz, a fonte do conceito é a mesma. O que muda aí é que você tem bens físicos, não físicos, e tem, no caso, aí as florestas e recursos minerais, que são tratados de forma em separado. Ok? Entendi. Vamos lá. Então, aqui, agora vamos lá. No caso da depreciação, de forma mais abrangente, você tem diversos critérios que podem ser adotados para efeito de registro e reconhecimento da depreciação. Nós vamos ver aqui os principais que são utilizados. Então, a depreciação, ela acontece do início e término do prazo de vida útil do bem, como a gente viu anteriormente conceitualmente. Então, a depreciação do ativo se inicia quando esse bem está disponível para uso, obviamente, né? Se eu adquirir um bem, mas enquanto eu não estiver utilizando o bem, você concorda que ele não está sofrendo o desgaste, então ele não vai ser depreciado, né? Então, se só inicia-se o processo de reconhecimento da parcela de cota de depreciação a partir do momento que o bem está sendo utilizado.
Depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é incluído no grupo de ativos classificados como mantido para venda, ou ainda na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. O que ele está dizendo para nós aí? Ó? É que quando eu adquiro um bem, a perspectiva é que esse bem seja utilizado, bem do imobilizado, né, seja utilizado para produzir, para fazer parte lá do meu objeto social, né, faz parte do meu objeto social, para produzir bens, enfim, fazendo parte do meu ativo imobilizado. Só que, se porventura eu tiver a perspectiva de colocar esse bem para venda, esse bem deve ser reclassificado, né, como bens do imobilizado mantidos para venda. E ele sai do meu ativo antigo, chamado ativo permanente, né, e agora ele passa a ser um bem mantido para venda. É que na contabilidade você tem que apresentar a expectativa em relação ao investimento que você fez no imobilizado, né? Se a sua expectativa é vender, não é manter no seu processo produtivo, né? Aí você faz uma reclassificação de bens mantidos para a venda. Ou essa depreciação também se cessa quando o bem já está totalmente depreciado, né? Obviamente, né? Na data em que o ativo é baixado, ok? A reparação e manutenção do ativo. Pois não. Só uma coisa. Então, a partir do momento que eu declaro ele como não sendo utilizado, ele para? Se ele não está sendo utilizado. Mesmo se ele estiver na vida útil. Mesmo se ele estiver na vida útil. Ele está no seu período de vida útil, mas ele não está sendo utilizado. Agora, se ele cair naquela situação de obsolescência, pelo uso ou pelo algum aspecto natural, né? Aí você pode continuar depreciando. Ah, tá. Mas se eu deixar por livre espontânea vontade, tá funcionando, mas por livre espontânea vontade eu paro de usar ele, deixei ele jogado no canto, aí para. Parou. O que você pode utilizar é a regra da perda desse bem pela obsolescência, né? Ah, tá, entendi. Concorda? Aqui o que ele está sendo colocado aqui é o seguinte, é que se você deixar de produzir ou utilizar aquele bem, e esse bem vai ser colocado para venda, né? Você tem expectativa de vender ele para venda, você deve tirar ele do seu ativo imobilizado e colocar ele numa conta que seria imobilizado mantido para venda. É só para mostrar que aquele bem ele não está fazendo parte do seu processo produtivo e ele está sendo colocado para ser negociado, ok? Ah, tá. E aí é claro, né, na data em que o ativo é baixado, é quando ele já estiver totalmente depreciado. Entendi. Né? Se você tiver vendido um imobilizado, aí você tem que, obviamente, você não tem que reconhecer mais a depreciação do bem, obviamente. A reparação e a manutenção do ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo, porque às vezes você faz uma reparação que vai aumentar o prazo de vida útil do bem, né? Ou então você faz uma manutenção que você, enfim, aquele bem pode se tornar um bem que era já bem utilizado com um bem seminovo, né? Enfim, ele volta a gerar receita como ele gerava anteriormente em função dessa reparação e manutenção. Aí, nesse caso, você continua fazendo a sua depreciação. Inclusive, o valor, se você fez um determinado investimento em manutenção e reparação, essa manutenção foi recolocada lá no montante, né, aplicável, ele é contabilizado lá no seu ativo imobilizado. Aí você faz a alteração do cálculo da depreciação, né? Que aí, a partir daí, ele passa a ter uma taxa de depreciação diferente daquela que você estava utilizando antes, né? Porque você aumentou, melhorou a performance do bem a partir do momento que você fez a manutenção e reparação, né? Então, a expectativa é que você tenha uma depreciação por um período maior do que você estava prevendo antes. Ou seja, à medida que você faz reparação e manutenção, o bem sofre uma mudança positiva, obviamente, né? Vai gerar receita por um período maior, aí você tem que fazer o recálculo da depreciação para efeito de apresentação do resultado. Deu para enxergar, pessoal? Deu aí? O meu está desativado, deu? Bacana. Vamos lá.
para efeito de vida útil, período de uso e volume de produção, nós temos os seguintes fatores que devem ser considerados aí. Aqui, professor, peraí. A tela sua é que eu estou acompanhando mais pelo meu, né? A tela fugiu aí? Não subiu, tá? Tá na exaustão ainda e depreciação. Então, peraí. Eu ia te falar, mas eu esqueci. Não, tranquilo. É porque eu tô lendo pelo meu. Tô te Ah, acompanhando, tá. mas lendo pelo meu. Agora que eu percebi que o seu não subiu. Não subiu, né? Então, vamos lá. Ah, você tá usando a slide? Nem... Eu tô vendo uma folha. Entendi. Vamos lá. Subiu agora? Sim, subiu. É que eu tô acompanhando pela folha. Não, bacana. Beleza. Então, temos aí, ó, a depreciação pela vida útil, período de uso e volume de produção. Então, os seguintes fatores devem ser considerados se você utilizar aí essa metodologia para reconhecer a depreciação. O uso esperado ativo, né, que deve ser avaliado de acordo com a capacidade de produção, que nós havíamos comentado antes. O desgaste físico esperado, aí depende também de fatores operacionais, né, tais como os turnos, né, que o bem está sendo utilizado, enfim, programas de reparo, manutenção, são fatores que vão determinar o prazo de vida útil do bem e aí, consequentemente, determinar qual que será a parcela de depreciação que você deve reconhecer no resultado. Uhum. Outros fatores aí, obsolescência tecnológica, né, mudança de aperfeiçoamento de produção, enfim, e os limites legais, né, tais como a data de expiração dos respectivos arrendamentos, permissões de explorações ou concessões, né? E aí, nesse caso aqui, no caso das concessões, principalmente das empresas que trabalham com agentes públicos, né? O contrato mãe, né, dessa concessão é que vai servir de base para você determinar quais são as cotas de depreciação que você vai utilizar em função do próprio contrato, né? Muito bem. A depreciação linear, que é a mais comum e mais utilizada, primeiro porque ela é aceita pelo fisco e ela é mais simples de ser processada, né? Como é que funciona? É o método de cálculo mais simples utilizado. É o método que atribui a taxa igual de depreciação para todos os períodos. Aquela situação, quando você adquire um bem, você faz a estimativa do prazo de vida útil do bem e divide de forma linear a depreciação ao longo desse período. Então, vamos a um exemplo aí. Ó. Um veículo tem um valor de R$30 mil. Sua expectativa de vida útil é de 5 anos. Então, esse veículo terá, portanto, uma depreciação de 20% ao ano, o equivalente a R$6 mil. Aí, ó, como é que nós faríamos lá? Ó? Durante o período de 5 anos, eu vou lançando R$6 mil. Assim como a gente viu naquela tabelinha nossa lá anterior. Perfeito? Simples assim mesmo. Bom, um outro critério de apropriação de depreciação seria a depreciação por dígitos, né? Você atribui cotas crescentes ou decrescentes de depreciação de acordo com a utilização do bem. Então, ó, para utilizar esse método, deve-se calcular um denominador, soma-se os dígitos de cada ano de vida útil do bem. Então, vamos dar um exemplo. Veículo de 30 mil e uma vida útil de 5 anos. Como é que ficaria aqui? Ó? Como são 5 anos, ó, ano 1, 2, 3, 4, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. Então, a gente soma aí o número de anos, tem um denominador 15, e aí como é que vai ficar aqui, ó? Depreciação por dígitos. No primeiro ano, eu vou depreciar 2 mil. No segundo ano, 4 mil. No terceiro ano, 6 mil. No quarto ano, 8 mil. E para fechar, eu deprecio 10 mil. O que ele está mostrando para nós aqui? É como se a depreciação no primeiro ano fosse menor, né, que a depreciação do bem do último ano. Faz sentido, né? A linear é igual para, no exemplo anterior, a linear ela é uma depreciação contínua igual para todos os períodos. Nesse caso aqui, a gente percebe que o bem ele é menos depreciado nos primeiros anos e mais depreciado nos anos finais, né? Ele vai seguindo essa proporcionalidade, o que faz sentido, correto, pessoal? Porque vai gastando. Não é? Isso aí.
Para aplicar uma depreciação decrescente, bastaria inverter os valores, começando uma depreciação de 10 mil no primeiro ano e reduzindo os custos nos seguintes anos. Se você entende que é o contrário, que eu acho difícil, né, você pode também fazer a inversão. O método permite utilizar esse método nas duas condições, né? Depreciações menores ou maiores no início do período. Então, isso no caso é opcional, a gente usa o que desejar. Isso cai naquela regra de cálculo de depreciação contábil, sabe, Rogério? Uhum. Aí é claro que você vai verificar esse bem, já avançando um pouco, né? Você vai verificar esse bem se a taxa fiscal, qual que é a taxa fiscal permitida para você fazer adição ou exclusão em função dessa diferença entre o fisco e o que você está contabilizando aqui. Bacana? Entendi. Beleza. Qual a depreciação? O que é depreciação acelerada? Então, tem casos que algumas companhias trabalham em mais de um turno, né? E os bens já sofrem um desgaste maior, né? Então, nesse caso, se você trabalha em 2 turnos, digamos que você possa acelerar o valor da sua depreciação em torno de 50% em relação à taxa normal, né? Se você trabalhar num período maior do que normalmente você trabalha. E se você for trabalhar de forma ininterrupta, aí você pode depreciar o dobro, utilizar uma taxa de 100%. O dobro que você já utiliza numa condição de normalidade. Aí é aquele negócio, né, gente? Mas isso aqui eu faço assim por conta própria. Obviamente que assim, é importante que você, apesar de você estar amparado aqui numa regra do CPC, né, do imobilizado, mas é importante que nesses casos você tenha um laudo técnico, né, de quem de fato possa avaliar. Eu sei que você me fez essa pergunta antes, né, a contabilidade que define isso. Não, nesse caso não é, né? A contabilidade não tem esse papel, né, nem conhecimento para isso, né? É importante que você tenha um laudo técnico, né, que te mostre que aquele bem está sendo depreciado a uma taxa superior a uma taxa normal, ou uma taxa diferente daquilo que o fisco estabelece, ok? Tá, professor, mas peraí. Acho que eu buguei aqui, porque quando você usa em 2 períodos, você faz um acréscimo de 50% em relação à taxa normal. Uhum. Que seria, no caso, dado pelo fisco. Ou é pela minha contabilidade? Não, aqui observando essa depreciação de 50% da taxa normal. Isso aqui é utilizando a taxa do fisco. Então, se a taxa do fisco é de 10% e você entende que, Estou usando os enfim, 2 turnos. está usando os 2 turnos, você pode utilizar fazer um acréscimo de 50% da taxa normal. Então vai para 15. Vai para 15, digamos. Exato. Tá, entendi. Ok? E é isso na terceira hipótese. Aí, se você utiliza o bem de forma integral, de forma ininterrupta, né? Algumas fábricas, né, não param de produzir, aí você pode dobrar a sua depreciação. Tá, entendi, Okay? entendi. Agora, uma coisa é poder, uma coisa é de fato ocorrer isso, né, gente? Por isso você precisa de um laudo técnico para que você consiga provar que você está utilizando a taxa mais adequada possível em relação à depreciação dos bens, obviamente, né? Uhum. Não é só contabilidade fazendo por conta dela lá, claro que não. Tá. Bom, tem essa chamada depreciação incentivada, né, que é algum benefício que o fisco dá no cálculo da depreciação. Mas são situações extremamente específicas. Eu, por exemplo, não conheço, na verdade, conheci uma situação onde a Receita Federal se pronunciou em relação a um incentivo no que se refere à depreciação. Mas, nesse caso, inclusive, nem foi aceito. Ele utilizou a legislação do chamado benefício fiscal, né, para ter uma parcela de depreciação maior, mas a Receita Federal entrou com um processo na Receita e a Receita não interpretou de forma indeferida. Ou seja, não conheço ninguém que tenha utilizado uma situação como essa aqui. Okay? Ou seja, via de regra, gente, vamos falar o que é na prática mesmo. Via de regra, você vai utilizar a taxa do fisco. Uhum. Lógico que as empresas, né, as empresas de muito grande porte, né, que são auditadas pelas Big Four, que tem todo um critério aí de contabilização muito detalhado, né, aí sim que elas vão utilizar
taxas diferentes da que o fisco estabelece, né? Mas fora isso, a grande maioria utiliza a taxa fiscal mesmo, ok? Tá. Só tirar uma dúvida aqui, no Sim, caso claro. né, nessa questão fora da aula, no caso. Hã? Tem lá, né, o setor de produção, tem aquele maquinário em si, aí tem a depreciação, o período de depreciação acaba, ele continua usando aquele mesmo mecanismo, né, ferramenta, vamos dizer assim, aquela mesma ferramenta. Tem algum ônus ou bônus por causa disso? Porque a depreciação vai automaticamente acabar, porque vai terminar a porcentagem dada pelo fisco. Certo. E aí, eu continuo, né, a empresa continua usando aquela mesma ferramenta ali, porque ela está servindo para ele e ele continua usando. Ela tem que Entendi. fazer a troca obrigatoriamente, ou não precisa fazer a troca? Tem algum ônus, alguma coisa que acontece? Não. Bom, vamos pensar aqui, se é o que eu entendi. Você comprou um bem, você estimou que o prazo de vida útil dele vai ser um período de 10 anos, né? Isso. Então, comprou um bem, digamos, 100 mil reais, 10 mil todo ano. Quando chegar no 10º ano, está totalmente depreciado. Porém, o bem continua funcionando, né? Você está utilizando aquele bem, está gerando receita e tudo mais, né? Muito bem. Para efeito de... Você não pode dar baixa no bem na contabilidade, julgar o valor do investimento contra a depreciação, porque o bem não sumiu. Se alguém for fazer lá um inventário lá de seu imobilizado, ele vai encontrar o bem lá, inclusive sendo produzido, né? Produzindo coisa. Ele só não vai ter mais a depreciação. Você já utilizou todo o valor do seu investimento, já foi utilizado para efeito de despesas de depreciação. Perfeito? Mas ele vai continuar lá no seu, você não pode dar baixa enquanto realmente o bem não estiver produzindo mais ou tiver sido vendido. Ah, não, tá, entendi. Então, por mais que a depreciação acabe devido à vida útil, mas caso quiser continuar utilizando, não tem problema nenhum. Só não posso informar que eu parei de usar. Exato. Ah, não, então tá. Isso mesmo. Muito bem. Bom, deixa eu abrir então agora aqui a nossa pós-aula. Deixa eu ver se ela está aqui. Pós-aula 3, tá aí. Tá. Essa nossa pós-aula, diferente das outras aqui, eu já trouxe o exercício já pronto para facilitar o entendimento de vocês, mesmo porque assim, mais cálculo mesmo, né? A base do entendimento é aquela que nós tivemos lá, que eu acredito que vocês tenham interpretado e entendido bem. Agora eu trouxe aqui um exemplo bem interessante, onde faz a relação, né, da depreciação contábil e fiscal e a comparação aqui no caso aqui da demonstração de resultado. Como é que isso transita lá pelo resultado. Um exemplo bom de você trabalhar. Então, vamos lá. E agreguei aqui a questão também do aproveitamento do crédito PIS e COFINS, quer dizer, não é tópico da nossa disciplina, mas quando, que aí mais é a área fiscal, mas nesse caso aqui não teria como não colocar isso no exemplo aqui, porque ele vai fazer diferença em relação à forma como você reconhece a depreciação lá no seu resultado. Mas vamos lá, não enxergou? Me interrompam aqui que eu volto até a gente fechar o assunto. Bacana? Então vamos lá. Tadeu, não está aparecendo nada na tela não, você está compartilhando? Não? Epa, não subiu não? Então, peraí. Peraí, vai. Agora subiu? Agora deu. Bacana. Então, qual que é a situação aí, ó? Temos aí. Esse exemplo nosso aqui, eu peguei um exemplo de uma empresa que trabalha no regime de lucro real, né? Regime tributário, né? Critério que o fisco enxerga a empresa em relação ao imposto de renda e à contribuição social, ou impostos federais, de um modo geral, né? Então, vamos lá, depreciação fiscal. Então, temos o valor do bem de 200 mil, e não há valor residual. O que a gente quer dizer com esse chamado valor residual? O valor residual é o valor estimado que eu teria, considerando que no final do prazo de vida útil do bem,
aquele bem ainda tem um valor de venda. Ah, valor residual cabe nesse exemplo seu aí, viu, o Geis, que você falou agora há pouco aí, entendeu? É como se quando eu adquirir um bem, eu faço o cálculo do prazo de vida útil e ainda esse bem ainda pode ser considerado um bem que tenha valor comercial, né? Então, se ele tiver valor comercial, mesmo depois de tendo sido consumido pelo prazo de vida, expectativa, né, de vida útil dele, você teria o chamado aí valor residual do bem, ok? No nosso exemplo aqui inicial, ele não tem valor residual. Então, temos lá. Prazo de vida útil do bem, 10 anos. Então, como é que seria o cálculo da nossa depreciação mensal, né? 200 mil, divide por 10 anos, 20 mil por ano, dividido por 12, 1.666,67, né? Do valor dessa depreciação mensal, você, não vou entrar em detalhes, gente, mas assim, você tem o critério de contabilização, o critério de apuração do PIS e COFINS vai depender do seu regime fiscal pelo lucro real, né? Se a empresa vai adotar o não cumulativo ou regime cumulativo para efeito de tributação de PIS e COFINS. O que muda isso? Muda a forma de fazer e as taxas que estão sendo utilizadas. No nosso caso aqui, digamos que nós estamos utilizando a taxa do PIS e COFINS de 1,65 para o PIS e 7,60 para o COFINS. Isso é só para mostrar para a gente aqui que o valor do PIS e o COFINS, né, utilizado na compra do bem, inserido aqui no volume na compra do bem, ele pode ser aproveitado, né? Você pode reduzir o seu PIS e COFINS, que é com base na sua receita, né, bruta de vendas, a incidência do PIS e COFINS está com base na sua receita bruta de venda. Quando você adquire um imobilizado e você pode utilizar o aproveitamento do crédito PIS e COFINS sobre compra de bens do ativo imobilizado, ok? Então, no caso aqui, fizemos aqui, né? 1,65 de 1.666,67 deu 27,50. E no caso do COFINS, a taxa de 7,6, chegamos lá em 126,67. Então, o valor da despesa de depreciação, ou seja, o que eu vou lançar lá no meu resultado, despesa de depreciação mensal, vai ser de 1.512, porque eu peguei lá os 1.666 e diminuí o crédito de PIS e o crédito de COFINS, para chegar nesse 1.512, ok? Eu vou jogar onde? Lá no resultado, nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá. Nós estamos na base de cálculo é essa aqui. Perfeito aí? Eu tenho o valor da minha depreciação calculado em função do prazo de vida útil e estou aqui tirando o PIS e COFINS que eu possa aproveitar esse imposto para efeito de recolhimento do PIS e COFINS com base na minha receita bruta lá. Okay? É como se fosse um aproveitamento, um benefício fiscal para quem faz aquisição de ativo imobilizado. Ok? Bom, como a gente já viu na aula passada, nós temos a depreciação fiscal, que é essa que a gente calculou aqui agora, e a depreciação contábil, né? Que é essa perspectiva, essa estimativa do prazo com base na estimativa do prazo de vida útil do bem. Então, é o mesmo bem, R$200 mil, período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, que é vida útil. Então, nesse caso aqui, o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo no final do prazo de vida útil é de R$25 mil e determinamos que o prazo de vida útil é de 6 anos. Então, olha, como é que muda aqui, Tá vendo aqui, o prazo de vida útil para efeito fiscal é de 10 anos. Né? O prazo de vida útil para efeito contábil é de 6 anos. É como se esse bem não levasse 10 anos para ser depreciado, não. Com 6 anos ele já tá sendo totalmente depreciado, porém com valor residual ainda de R$25 mil. Então, como é que funciona lá? Depreciação mensal aí passa a ser de 2.435,6, que é os 200 mil reais, menos os 25 mil, que é o valor residual do bem, né? E dá os 175 mil reais. O 175 dividido pelos 6 anos dá 29.166,67. Ok? Se eu dividir por 12 meses, vai dar 2.430,56. Então, aí a gente já vê que existe uma diferença, né? Entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal. Nesse caso, eu também posso utilizar os mesmos percentuais
de aproveitamento de crédito PIS e COFINS. Então, olha lá, o cálculo aí, ó. 27,50, né, de PIS e 166,67 de COFINS. Mas aí, aí eu estou utilizando aqui a base fiscal, né, como sendo a base de cálculo fiscal para efeito de enxergar qual que é o valor da despesa de depreciação que eu vou lançar no meu resultado. Então, cheguei lá, né? Despesa de depreciação, 2.276,39, que é resultante de 2.435,6, menos aproveitamento de 27,50 de PIS e 126,67 de COFINS. Né? Ok aí, pessoal? Então, aqui, ó, fizemos aí, ó, cálculo da depreciação com base na estimativa contábil, né, em função do prazo de vida útil, e aquilo que o fisco me determina tá logo na tela de cima aí. Ok? Bom, e agora? Então, vejamos também que para depreciação contábil, devemos, através de um laudo, estimar o prazo de vida útil do bem e o valor residual esperado na alienação dos bens. Tudo que vai diferir do que o fisco estabelece, é importante que a empresa tenha um laudo técnico, realmente para que ela possa provar a taxa que ela está utilizando, não ser uma taxa solta assim. Né? Muito bem. Contabilmente, devemos fazer os lançamentos de acordo com os princípios contábeis. Né? Quer dizer, independente do que o fisco determina, você vai fazer de acordo com o que o CPC orienta. Né? Por isso vão dar essas diferenças aí. Professor, só volto uma questão. No caso lá, o PIS e o COFINS deduzido do mês, né? Certo. No caso ali, o mês tá informando 1.666,67, mas seria, no caso, os 2.430, né? Na segunda... Não, 2.430,56 é o valor da sua depreciação, com base na estimativa contábil. Sim. É só isso. O valor do PIS e COFINS que você vai aproveitar com base no seu investimento imobilizado, aí você vai utilizar lá 1,66, que é o que o fisco determina, né? Tá, entendi. Tranquilo? Aquela entendi. situação, a diferença entre o contábil... Eu vou ter que jogar depois. Exato, como você vai ver daqui a pouquinho. Como a gente está falando aqui de depreciação contábil, você vai utilizar a taxa fiscal lá. Mil, sem tirar os 25. Entendi. Exatamente. E faz todo sentido isso aqui, né? Porque eu imagino, depois que você tiver com o bem totalmente depreciado, esse bem ainda tem o valor de R$25 mil, que é o valor estimado aí, que vale o bem no final do prazo de vida útil dele. Então, eu não posso depreciar esse bem, por isso está lá, 200 mil menos 25, né? Eu não vou depreciar, porque depois do prazo de vida útil terminado, ele ainda vai valer R$25 mil, eu não posso fazer o cálculo dessa depreciação agora. Faz todo sentido ser assim. Bacana. Uma vez feito isso, vamos para os lançamentos aqui, ó. Aos lançamentos. Lançamento contábil. Despesa de depreciação, 2.276,39, que é essa aqui, ó. 2.276,39. É o 2.430 menos o aproveitamento dos impostos. Olha lá, ó. Então, vai lá, despesa de depreciação no resultado, aproveitamento de PIS de 27,50, um ativo lá de ativo circulante, né? Impostos a recuperar, PIS, impostos a recuperar COFINS, 126,67, lá no seu ativo circulante. E a depreciação acumulada, de acordo com o que a contabilidade calculou lá, 2.456. Aí, isso aí, ó, 2.456. Tá lá. Aí, fechou a contabilidade, né? 3 débitos para um crédito. Considerando, portanto, a seguinte diferença. Agora, vamos enxergar essa diferença aqui, ó. A depreciação fiscal, pessoal, deu 1.512,50. Vamos buscar ela lá, só para vocês verem. Aqui, ó, depreciação fiscal, 1.512,50, tudo bem? E a depreciação contábil deu 276,39. É ele aqui, ó. Muito bem. A diferença dos dois aqui, ó, foi de 763
1.389. É isso que é a diferença que eu vou adicionar no meu LALUR, porque eu estou reconhecendo na contabilidade. Aqui, ó, tá embaixo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, vai ficar facinho. Aqui, ó, contábil fiscal, a diferença, ó. Isso aqui é uma imagem só ilustrativa mesmo, para vocês poderem enxergar isso. Só, a empresa teve uma receita líquida de R$25 mil, isso aí sobre os produtos que ela vendeu, tá? Não tem relação nenhuma com a depreciação aqui. Custo de mercadoria atendido da mesma forma, despesas operacionais, aí vem, ó, depreciação. Para efeito contábil, eu reconheci 2.276,39. Para efeito fiscal, eu reconheci 1.512,50, ok, gente? Encargo financeiro, 2.500, só para, como exemplo mesmo. Então, eu tenho lucro antes do imposto de renda. No contábil, 4.223,61. E o fiscal é 4.879,987,50. O que está mostrando para nós aqui, ó? Que eu tenho que adicionar, olha, para efeito de imposto de renda e contribuição social, eu vou utilizar os 4.897,50, certo, gente? Porque essa diferença aqui, ó, de 763,89, eu lancei no meu resultado, porém eu não posso me apropriar do total dessa depreciação. Então, eu tenho que adicionar para efeito fiscal essa diferença aí, ó. Está dizendo aí, ó, a diferença entre depreciação fiscal e contábil deverá ser adicionada no LALUR. O lucro contábil, antes da provisão, foi de 4.223,61. Será somado a edição da diferença entre depreciação no valor de 763,89. Portanto, a base de cálculo do imposto de renda será de 4.987,50. Enxergaram aí, pessoal? Mais ou menos. No caso aqui, então, o imposto de renda ali tá 748,13. Isso aí é dele, né? É dos sócios lá, né? É isso? 748,13? Onde é que você está? Ah, tá. Isso aqui, ó. Não, aqui já é o cálculo. Tem questão dos proventos para a divisão lá, né? Aqui, isso é o imposto de renda e a contribuição social mesmo. A base, só que a base de cálculo aqui, ao invés de ser 4.223,61, é 4.987,50. É o que está dizendo aí, aqui, ó. Provisão do imposto de renda, 15% sobre 4.987,50. Contribuição social, 9% sobre 4.987,50. E não sobre 4.223,61. E qual que é a diferença entre os dois aí, ó? A diferença entre os dois é o 763,89. Tá. Então, no caso, quando eu jogo os impostos para fazer o recolhimento, eu tenho que jogar de acordo com o fisco, e não de acordo com o meu lançamento. Exato. Para efeito de pagamento do imposto, você tem que se orientar lá pelo que o fisco determina. O fisco determina, tá. Mas eu não consigo entender para que a necessidade desses dois, fazer os dois. Seria necessariamente fazer só o fisco e fazer o lançamento por fora? Tá. Bom, é o que a grande maioria das empresas, como eu falei, se utiliza mesmo. Ela usa o limite que o fisco estabelece, ponto final, certo, gente? Isso. Mas aqui nós estamos entrando nas regras do CPC, que é aquela que regra... poderia ser feito. Exatamente. O que é ideal fazer para que você apresente, né, os dados o mais próximos possível da realidade. O mais próximo da realidade, de acordo com o CPC, é esse primeiro quadrante aí, ok? Tá, entendi. Okay? Que é o perito te der um laudo lá, para dizer que a sua taxa de depreciação, né, a ser utilizada é de X, né, por cento, diferente da taxa utilizada pelo fisco, e aí você dá o tratamento contábil, mas faz a exclusão e adição no fisco para fazer esse ajuste lá. Tá, entendi. Ok? Bacana. Então, pessoal, nós temos aí o exemplo mais comum, nem é comum, não. O exemplo prático de como é que se faz o cálculo de depreciação, aqui na condição de depreciação linear, né, gente? Essa aqui é uma depreciação linear, porque nós estamos fazendo aqui, ó, tá vendo aí, 10 anos, né? Dividimos 200 mil por 10 anos, deu 20 mil por ano, dividido por 12, dá uma taxa de depreciação mensal aí
esse cálculo. O importante aqui é enxergar, primeiro, quais são as características principais, né, para que um bem possa ser depreciado. Segundo, né, a diferença entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal. E o terceiro, a essa questão de apuração do lucro real, a adição e exclusão dessa diferença entre contábil e fiscal. Ok? Tá, um exercício bem completo aí. Bacana. Então, são 10h17, eu sugiro a gente fazer um intervalozinho aí, de uns 15 minutinhos, e aí depois eu passo um exemplo aqui, passo uma atividade para a gente aqui, vocês fazem, eu corrijo e a gente fecha a aula de hoje. Bacana? Tá. Então, vamos tirar aí esses 13 minutinhos aí de intervalo. A gente volta aí às 10h30. Fechado? Uhum. Beleza.
Pessoal, tudo bem? Vamos retornar? Ok. Beleza. Estão visualizando a tela aí? Aham. Tá. Vamos fazer juntos aqui? Vocês me acompanhando? O que vocês acham? Pode, bora. Hein? Vamos lá. Mas só que vocês vão me dar os passos aqui. Qual que é a primeira situação? É o seguinte, vamos lá. Empresa de lucro real adquire uma máquina no montante de R$ 120 mil e com vida útil de 10 anos. Deixa eu ver, peraí, você aqui é a Vânia? Ah, é a Vânia. Ó. Utiliza o método de depreciação por dígitos. O fisco permite que esse bem seja utilizado uma taxa de 20% e tem que considerar aí o aproveitamento de crédito PIS e COFINS. Então lá, qual que é o primeiro passo aqui? No caso, ele é por dígito, né? Aí tem que pegar o ano a ano. No caso, são quantos anos? Vida 10 anos. útil de 10 anos. Então, é o ano 1, 2, 3, até 10. Aí soma 10 com 9, com 8, é isso, né? Fazendo o detalhe aqui, né? É esse que soma o ano, não é? Eu fechei o trem aqui. 3, 4, 6, 7, 8. Vou fazer diferente aqui, peraí. Peraí, gente. É diferente. Deixa eu jogar direto na tabela aqui, quer ver? Ó? Inserir uma tabela aqui. Vai ficar mais fácil para todo mundo ver. Período. Emitida. Inserir. Sim. Adição. Muito bem. E eu já publico para vocês lá logo em seguida. Uhum. Vamos lá. Então, período de
Vamos fazer um memorial de cálculo aqui, ó. Soma dos dígitos. Quanto que dá? Quanto que deu aí? 10 mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Tira 10, tira metade. 55. Deu 55? Vou nem conferir, hein, gente? 55. Beleza. Então, agora, como é que nós faríamos aqui, ó? No primeiro ano? A gente já pode fazer um aqui no memorial, a gente faz direto, ó, na taxa utilizada. Como é que a gente faz aí? 1, assim, dividido por 15. Dividido por 15. 55. Isso? 1 dividido por 15, multiplica pelo valor. Vezes 1 dividido por 55, vezes o valor. Qual que é o valor? 120 mil, né? Isso. Tá? Quanto deu aí? 1 dividido por 55, aqui, vezes 120 mil. 2, 181 e 82. É isso? Uhum. 2, 181. Ó, Tadeu, Oi! eu tava tive que dar Sim. uma saída aqui, aí eu perdi. Não, Por tranquilo. que 1/55 vezes 120 mil? Tá. Não sei se você chegou a pegar, foi quando a gente passou lá na aula o critério de depreciação com base na soma dos dígitos. É um critério de depreciar. Ah, tá. É feito assim, ó, você pega o número de período prazo de vida útil, 10 anos, e soma, né? 10 mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, que deu aí 55 segundo o Jason aí. Ah, tá. Aí vai lá, ó. Aí no primeiro ano, 1 dividido pelo denominador 55, vezes os 120 mil, que é o valor do investimento. Aí deu 2, 181 e 82. Uhum. Beleza? Aí o outro vai ser 2 dividido por 55 vezes 120? Exato. É isso sucessivamente. Entendi. Vamos fazendo aqui, ó. 2. Quem fizer a primeira aí, vai cantando aí. Vamos combinar aqui, ó. Cada um faz uma parte. Vocês estão com a máquina aí? Tô. Eu faço até o 4 aí, vocês fazem o de adiante aí, ok? Tá, peraí. Não dá pra anotar. Tá anotando aí no cantinho. Ano 5, alguém já tem? Tenho. Deu 1.099 centavos. Será? Vamos lá. 5 dividido por 55 vezes 120. 10.909, né? Isso. 10.909,9. Beleza. E 9. Isso. Aí o outro 6. deu 13,90 centavos. 13.090,90 centavos. Bacana. Ano Aqui 7. não. Faz o 7, eu vou fazer o 8. Tá, beleza. $15. 272,72. O 8 deu 17.454,54. 54. Isso.
Faço 9, faz o 10. 19,636. 36. Aí ficou o 10. Sim. Ficou 21.818,18. É isso? Acho que é isso mesmo. Bacana. Então, pronto. Tá. É isso mesmo. Ok? Uhum. Agora, o que é que o fisco estabelece para a gente aí? O fisco permite que seja utilizada uma taxa de 20%, né? Isso. Então, vamos lá. 160 mil, 20%, 32 mil por mês. É isso? Run. Ah, entendi. Ah, não, é 120, né? É isso que eu ia falar. 120, 24 mil. Isso. Vai ficar 24. Vou até puxar aqui para ficar aqui no exercício aqui, ó. Vou colocar. Subtotal. Subtotal. É 5 anos só ou Não são 5 anos aqui? Não vai dar os... 120? Já tá. Deu aqui 120? Deu 4, 8, 12, Subtotal. 16. Uhum. Deu. Só que tem um detalhe aí, né? A gente colocou que a empresa é do lucro real e ela vai fazer aproveitamento aí do PIS e do COFINS, né? Aí tem que... Então, tem que... como é que a gente faz aqui, ó? Ali fala... Ah, tá. 1,65. 1,65. 1,65 para o PIS e 7,6 para o COFINS. Vocês querem fazer o cálculo aí, ó? Mas aí, no caso, eles vão multiplicar a parcela anual, né? Ó, a parcela mensal, né? Mas aqui, como a gente está fazendo aqui em Ah, não, deu ano. regime anual, Ah, tá, deu ano, tá. a gente vai trabalhar com ano, tranquilo? Então não precisa pegar os 4.363 e dividir por 12 para multiplicar uns 65, não. Não. Pode pegar uns 65 mesmo e falar do ano. Tá. Né? A gente não vai trabalhar com períodos mensais, não, senão vai ficar gigante isso aqui. Então, vamos trabalhar com os períodos anuais, né? Então, o que nós faríamos aqui? Aqui, ó, só voltar aqui um pouquinho, para vocês enxergarem a tela anterior aqui, ó. Vai pegar os 4.363 e 63 e vai multiplicar por 1,65%. 214,18? É isso mesmo? É. Deixa eu pegar aqui para vocês visualizarem. Vou colocar tudo numa mesma. Coloquei errado, isso aí. 4.863. Não, tá errado. Isso.
Então, 0,1. Aí, ó, só dando uma dica aí, nós temos que fazer tanto a parte da depreciação com base na regra contábil e com base na regra fiscal, certo? Uhum. E aí, como é que faz? A fiscal, como é que a gente faz aí? Pegando o ano, né? Depreciação fiscal. Pega os 4.363,63. Pega cada um? Aí que tá. O que nós vamos ter que fazer aqui? Vai ficar um exercício grande, né? Vai, Então, porque você pega mês a mês. nós vamos, ano a ano aqui, né? Ano a ano. Vamos fazer ano a ano aqui. Deixa eu ver aqui, prefeito de imposto de renda. Deixa eu ver só um instantinho aqui, deixa eu ver para facilitar um processo aqui para nós. Aqui, peraí. Joga no Excel que a gente faz um só, já puxa. Não, então, porque é só a tese que a gente está precisando. Isso, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar como é um exercício grande, já que a gente vai fazer todas as parcelas anualmente aqui, né? Acabou se tornando um exercício grande, né? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem no Excel, né? Transportar isso aqui para um Excel, e aí no início da próxima aula, antes da gente começar a nossa atividade, nossa prova, eu faço a correção desse exercício, pode ser? Uhum. A prova já é semana que vem? 14? Já é 14? Não, semana que vem é dia 7, que é feriado, né? Não vai ter aula nossa, né? Aí não vai ter aula nossa. É verdade. Aí o que nós vamos fazer aqui, ó? Você pode me passar, como a turma é pequena, o que eu estou sugerindo aqui? Vocês podem fazer, eu posso até atribuir uns pontos aqui para essa atividade. Vamos fazer esse acordo? Acho que é até bom, né? Bom vocês praticarem, acho que fica bacana. Nós vamos colocar isso como atividade avaliativa, e aí eu vou dar uns pontos, 100 pontos dessa atividade, vocês vão me passar isso pelo WhatsApp. Pode ser? Pode, mas você vai ser... É o caminho mais próximo, né? Vocês jogam isso no Excel e me devolvem pelo WhatsApp. Pronto, eu atribuo 100 pontos para quem me entregar isso até o dia da prova. Tá, para o seu WhatsApp pessoal. A gente pega com o Lucas depois o WhatsApp e faz o seguinte, envia essa folha que você acabou de fazer. Eu passo nessa folha aqui, ó. Eu passo nessa aqui, o que eu vou fazer? Ó? Vou adiantar aqui. Você consegue jogar ela no Ava? Eu concordo. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Para ficar bem acordado. Atividade avaliativa. Até fazer melhor, gente. Eu tenho que atribuir 300 pontos para vocês até na próxima semana. Então, aqui, ó. Eu vou colocar 300 para vocês, depois eu faço a correção. Na verdade, 300 Essa atividade fica para ser enviada até dia 7? Já que não vai ter aula mesmo. Parcial 1. Local. Data da entrega. Bacana, vou colocar aí, ó, 7 de setembro de 2021. Ok? Coloca aí para o WhatsApp. Oi? Aí coloca aí para o WhatsApp e põe seu número. Isso, exato. Que aí fica bacana. Poucos, então dá para controlar. Olha a engatinhada do Luiz. WhatsApp.
WhatsApp? É assim? Tira um A e coloca um P. Tira um S. Tem um S a menos. Isso. Não. 2 P's. 2 P. Ah, são dois P's? Isso. Uhum. P, Assim? de fato. Isso. Fala. WhatsApp. 756. Beleza. Aí, ó. Fica bom, hein? Vou mandar Fica essa bom assim. folha pro Eu já Lucas vou- e ele mandar pra gente. Isso, ótimo. Se você quiser me passar aqui agora também, eu já mando para você. Você coloca no seu grupo, pode mandar. Manda um oi aqui, ó. Eu já mando agora e você vê se já recebe aqui. Vou mandar pro Lucas também. A Vânia, eu já tenho ela aqui, dei um oi para ela aqui agora. Bacana, aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, então. Peraí, deixa eu gravar aqui. Ficou bom, hein? Uhum. Isso aqui a gente vai levar um tempo, tem que fazer um cálculozinho Vai, mesmo. nossa. Mas aí você não vai querer fazer, não precisa fazer ele em relação a mês, não. Pode fazer. Não, é anual. Isso. Não, é então anual, tá bom, então. senão Você vai ficar querer que faz. gigante. Você vai querer que faz aquele. Como é que chama aquele negócio? Aquele. A relação do. Tipo aquele exemplo que você Na deu. DRE? Você vai querer Não. aquele não precisa. Não precisa não. Se você quiser para ilustrar melhor o trabalho, bom, até avança. Mas aqui a ideia é só mesmo enxergar esse quadro da adição e os lançamentos da contabilidade. Pode fazer o lançamento só do primeiro mês, né? Primeiro ano. Meu ano. Tá. Exato. A planilha a gente preenche ela completa dos 10 anos. Fechado? Sim. E os lançamentos só do primeiro ano, né? Porque o resto vai só se repetir. Uhum. Ficou compreendido, Geis? Que é bom você instruir a turma também aí. Não, tá, entendi. Compreendeu? Vou fazer o quadro e o lançamento, tipo débito, crédito e o valor de diferença. Isso, só do primeiro ano. Só do primeiro ano, tá. Exato. Oi, pode falar, Vânia. Essa taxa aí de PIS e COFINS. Certo. Eu não peguei essa parte, não. Tem gravado na aula e qualquer coisa eu só volto o vídeo. Não, tem. Mas eu te mostro aqui. Tem gravado na aula. E no caso também, lá no pós-aula, ele mandou Exato. Esqueci o nome. Uma folha, né? E lá exato. explica Tem os direitinho. cálculos direitinho. Bem no detalhe. Melhor. Se você bater o olho, você vai entender. Tá. Difícil, não. Não. Tá bem detalhado lá. Matemática básica mesmo, de multiplicar e achar a porcentagem. Não tem... Exato. É bem tranquilo. Agora que, vocês entenderam, né, pessoal? Não precisa fazer desse negócio todo para todos os anos, não. Nós vamos trabalhar com períodos anuais e só vai fazer contabilização do primeiro ano, porque o resto é simplesmente uma repetição, né? Senão vai ficar um para-casa gigante aí. Só a tabela aqui que nós vamos fazer ela dos anos todos para a gente fecha essa tabela aqui. E se vocês quiserem acrescentar a DRE com a diferença do primeiro ano também, tá ótimo, tá bom? Só para ilustrar. Ficou bom. Então eu vou fechar aqui agora. A gente vai. O conteúdo de hoje é esse mesmo. Eu vou fechar a nossa aula e já vou fazer a publicação dessa tabela lá. E aí vocês me mandam isso até dia 7. Qualquer dúvida, vocês podem fazer contato comigo. Fechado? Beleza. E aí, pessoal, então. Bom dia para vocês aí. Qualquer coisa vocês me acionam. Pessoal, aqui, ó. Vamos lá. Semana que vem, dia 7, é feriado, nós não temos aula. Na outra semana, é a nossa prova da atividade parcial 1. Né? Essa atividade parcial 1, eu vou postar ela no AVA e vou acompanhar vocês na execução dessa atividade durante a nossa aula. São 10 questões, e aí é como se eu estivesse aqui na sala de aula, né? Vocês fazendo a atividade. E aí eu vou tirando as dúvidas, como se tivesse uma sala de aula mesmo. Vocês já fizeram assim? Já fizeram? Sim. Mais ou menos. No caso, você vai disponibilizar lá, a gente faz igual tá conversando aqui agora e vai fazendo. Exatamente. Tá. Aí eu vou disponibilizar, vou colocar em qual aula que está publicada a atividade. Vocês vão abrir lá, online, na hora, real time, e eu vou acompanhando vocês. A hora que todo mundo terminou, eu defino um prazo, aí eu publico o gabarito com todas as respostas. E aí a gente discute aí as dúvidas que houveram, enfim, fica muito bom. Tá, então vai ser... Nos períodos passados e deu muito certo. Então vai ser modo remoto mesmo. Aí é totalmente remoto. Não, então tá bom. Então a aula do dia 14, né, ela é totalmente remota, que nós vamos fazer a atividade, né? Essa nossa atividade é virtual. Tá bom.
Tá Fechado? bom. Aí já na próxima, aí, enfim, se Aí a gente vê vocês, se aí a consegue. gente já começa, a gente vê se já conseguem vir presencialmente, a gente faz junto aqui. Tá bom, então. Fechado, pessoal? E obviamente que tudo relacionado à questão do dia 14 vai ser referente ao que você deu até hoje, né? Exato. Vai ser Então, até tá esse bom. fechamento aqui. As Então, questões estão até prontas já, eu só não publiquei ainda, mas está tranquilo, ok? tá bom, entendi. Fechado, pessoal. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Beleza. Até mais então. Bom dia para Bom, todos aí. Tchau. até. Bom Tchau. dia.